Olá, sejam bem-vindos à live do mês de abril. Eu sou Cristina Galas, professora, nutricionista, falo de saúde e bem-estar através da alimentação, sempre sem rodeios e sem complicações. E hoje vamos falar sobre autismo. Vamos lá? Bom, eu começo com uma provocação, dizendo que todo mundo é seletivo. E falo de seletividade porque esse é um dos assuntos que mais está associado ao autismo. Mas hoje eu quero falar de uma perspectiva diferente na prática alimentar. Tá? Lembrando que se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem utilizar o chat para fazer essas perguntas e ao final da apresentação eu faço todas as respostas, ok? Pois bem, vamos começar então caracterizando alguns símbolos, ou falando de alguns símbolos tão tradicionais associados ao transtorno do espectro autista. Tá? Primeiramente, a cor azul. A cor azul associada ao mar. O mar que às vezes é tão tranquilo e às vezes é tão revolto e nos surpreende. Tá? Outro símbolo também é a fita com formato de quebra-cabeça e colorido, que é um símbolo internacional que representa, né, toda essa complexidade que está associada. E quando eu falo complexidade, eu não quero dizer dificuldade. Eu falo que tem complexidade porque são vários fatores envolvidos e que a gente analisa na situação. Tá? Outro símbolo que é o símbolo do coração com as mãos postas, né? Que quer passar a ideia de aceitação, de acolhimento e principalmente de respeito. Tá? O cordão de girassol, também um símbolo internacional, a flor, o girassol, às vezes não tão conhecido, mas que identifica, principalmente no caso de adultos, de adolescentes, de idosos, as pessoas que pertencem ao espectro e já consegue se direcionar uma atenção especial. O símbolo da borboleta, que é o símbolo da beleza e da diversidade, e o símbolo do infinito, que quer trazer sempre a perspectiva da inclusão. Pois bem, então vamos começar a falar de autismo. Algumas definições. Tá? Quando a gente fala de funcionamento cerebral, nós estamos falando de muitas possibilidades, porque não há mentes iguais. Então, todos nós temos um funcionamento cerebral individual, típico, nosso. Portanto, nós, dentro da neurodiversidade, todos somos neurodiversos, porque todas as composições neurológicas estão dentro deste arcabouço da neurodiversidade. No entanto, existem, considerando o funcionamento cerebral, a condição neuroatípica e neurotípica. E, de novo, nós estamos falando de funcionamento cerebral. Enquanto, quando a gente fala em neuroatípico, nós estamos falando de um funcionamento diferente, fora daquele padrão que regularmente estamos esperando. Tá? E dentro dessas diferenças, falando nos neurodivergentes, que é o termo que a gente utiliza para nomear as pessoas diagnosticadas com o TEA, significa que aquilo está fora daquele comportamento que é o esperado, mas não porque tem um comportamento deficitário, sim porque é um comportamento diferente. Simplesmente isso. Então, eu gostaria de trazer para a nossa conversa o conceito, a perspectiva de que há beleza na diversidade, porque somos todos diversos, e que as mudanças acontecem no seu próprio tempo e em desenvolvimento contínuo. Então, lembrando, funcionamento cerebral, todos somos diferentes, não há mentes iguais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, e esse é um dado de 2022, a prevalência de TEA é estimada em 70 milhões de pessoas, tá? Considerando
crianças, adolescentes, adultos, idosos, o total de pessoas, sendo que 2 milhões somente no Brasil. Então, é um público que tem o seu espaço a conquistar, e nós temos falando sobre isso, nós estamos dando visibilidade a essas pessoas nas suas dificuldades. Quais são os pontos chaves na alimentação? Né? Porque como nutricionista, eu sempre vou me empolgar falando de alimentação, tá? Mas assim, já que é um desenvolvimento, um funcionamento cerebral diferenciado, o que acontece em relação à alimentação? Tá? O nosso ponto de partida é considerar que nós vamos adaptar a comunicação, o ambiente e o horário, aquilo que é confortável a quem está na situação do TEA. Tá? Temos que ter cuidado também com a alimentação chamada de alimentação vazia, que são aqueles produtos de pacote, industrializados, doces, embutidos, sal, muita gordura, que são alimentos mais empobrecidos em termos de nutrientes, tá? Mas então, nós atentos a isso e incentivando aquela alimentação que traz mais nutrientes para qualificar a saúde. Nós vamos incentivar o sistema sensorial. Então, falando aqui dos sentidos, principalmente dos 5 sentidos, e assim, não há um sentido que é mais importante do que o outro, há aquele que está mais desenvolvido ou menos desenvolvido na pessoa. O desenvolvimento adequado, se vai sempre ter em atenção o desenvolvimento adequado do organismo, para diminuir aquilo que prejudica e acrescentar aquilo que ajuda. Sempre o acompanhamento nutricional vai ficar alerta aos problemas que vão acontecendo e a evolução que vai acontecendo também. Não há uma única orientação. Essa orientação é de acordo com a capacidade do momento, em que se vai analisar quais os problemas envolvidos, quais as estratégias que podem ser usadas e qual a evolução que acontece. Tá? Vamos estar atentos às dificuldades na digestão, principalmente a digestão de proteínas e a deficiência de enzimas. Tá? A avaliação clínica, ela acontece também com auxílio de exames, para que a gente possa realmente ver quais são as deficiências, né, que existem. E vamos ficar atentos. Então, é nosso estado de concentração. Qual é a capacidade desse indivíduo em termos de aprendizado, irritabilidade, as situações de autoagressão, a estereotipia, os movimentos repetitivos, né? Dores de cabeça, gases, refluxo, azia, má digestão, constipação, diarreia, ou seja, o que a gente busca é o conforto envolvido em todo o processo da alimentação, que inclui desde a aceitação até a introdução do alimento no sistema digestivo, né? O funcionamento e a absorção de nutrientes. Tá? E vamos estar atentos também ao comportamento durante as refeições. E isso inclui estar atento ao comportamento, considerar múltiplas possibilidades de colocar um alimento para aprovação. Né? A figurinha que fala, por exemplo, da cenoura, e nós temos múltiplas possibilidades de apresentação. Nem todas as pessoas gostam de cenoura crua, mas gostam de um bolo de cenoura. Nem todas as pessoas acham interessante mastigar a textura da cenoura numa salada raladinha, mas gostam de consumi-la numa sopa, num cremezinho. Então, há muitas possibilidades e nós vamos testando todas elas para ver a aceitação, ver o conforto, para que se possam inserir a maior diversidade de nutrientes. Mas o importante é que as mudanças que forem acontecendo, elas aconteçam de forma segura
e duradouras, nunca impositivas. Elas vão ser sempre num território confortável e de segurança, porque só aí elas serão duradouras. Um ponto muito importante que se fala muito é sobre a seletividade que acontece com as pessoas do TEA. E seletividade, gente, não é frescura. Todos nós somos seletivos. É comum que tenhamos apetite para algumas coisas e em outras coisas a gente faça a rejeição. Tem alimentos que nos agradam e tem aqueles que não. Então, alguns estamos habituados a consumir. E, às vezes, diante de um alimento novo, por mais diversos motivos, há, às vezes, uma certa resistência em experimentar. Então, isso não é diferente em pessoas que estão na condição do TEA, né? Há uma sensibilidade sensorial mais acentuada, tá? E muito intensa. Mas esta sensibilidade, ela pode ser traduzida ou como uma seletividade ou como uma dificuldade alimentar. E não é a mesma coisa isso. Tá? Quando nós falamos de seletividade, é uma recusa momentânea, naquele instante, naquela situação, naquele momento, a recusa. Mas mudando a forma, apresentando num novo momento, mudando o ambiente e o contexto, talvez ele seja aceito. Às vezes é só um tempo para que aquele alimento seja aceito. Na dificuldade, essa recusa ela é mais intensa, porque há uma reação do organismo. E essa reação inclui náusea, dor de cabeça, às vezes o vômito. É uma dificuldade relacionada, às vezes, a um grupo inteiro alimentar. Tá? Não há consumo de qualquer fruta em nenhuma hipótese. E na seletividade, às vezes a questão é com uma única fruta. Por exemplo, a recusa em comer banana, mas a aceitação em comer maçã. Na dificuldade, a restrição é muito maior. E aqui o nosso olhar, então, é muito mais atento. Ok? Há estratégias comportamentais e nutricionais e pedagógicas diferentes para trabalhar cada situação. E por isso o olhar atento, né, de quem está oferecendo o alimento, o olhar atento de quais são as reações que acontecem. Portanto, para falar da alimentação e no tratamento, na condução das pessoas da condição TEA, se fala numa equipe multiprofissional, porque muitos fatores estão envolvidos. Tá? O início do atendimento, ele passa pela observação de vários profissionais, cada um na sua habilitação, das condições daquele paciente. Tá? A consulta, que é claro, eu falo como nutricionista, a consulta com o nutricionista, ela vai abarcar um conjunto de observações, mas ela vai receber o abastecimento das informações médicas, das informações de um fonoaudiólogo, né, para ver qual a condição que pode se iniciar a operacionalizar para esse paciente. Tá? E nessas observações, os profissionais vão desde qual a textura, qual a capacidade oral de mastigação, qual as preferências, qual a carência nutricional envolvida. São vários aspectos que vão criar qual é a melhor conduta para aquele paciente. E nessa discussão se define qual é o perfil do apetite e qual é o estilo de quem são os cuidadores, quem são a equipe que oferece e que conduz a alimentação desse paciente. Tá? Munidos dessas informações, se vai então organizar o acompanhamento, qual é a sugestão de conduta e, inclusive, incorporando outros profissionais caso seja necessário. Por exemplo, incluir a participação do dentista, porque pode haver algum atraso na habilidade motor oral relacionada às condições dentárias.
tá? Então, é um trabalho que envolve uma equipe. Todos ao mesmo tempo? Não. Na medida em que são necessários incorporar, se incorpora. Talvez se incorpore o atendimento de um psicopedagogo para a criação de material didático que propicie uma maior intervenção e uma maior aceitação desse paciente. Portanto, não existe uma dieta específica, tá? Qual é o foco? O foco sempre são nos alimentos naturais, tá? Os alimentos naturais, eles vão ser responsáveis pela variedade de nutrientes, são alimentos que não têm rótulo e são alimentos que certamente vão requerer algum preparo, seja no descascar, no cortar, no cozinhar, tá? Então, há muita diferença em oferecer uma variedade de alimentos, e falando, por exemplo, em colorido de alimentos, vindo de frutas, do que oferecer, através das cores, de um alimento industrializado que vem dentro de um pacotinho. Tá? O que se preza aqui, como certamente nós teremos uma seletividade a categorias de alimentos, o que aqui a gente preza é a qualidade nutricional. Batata é um alimento natural. Batata frita, não. São diferentes, né? Laranja é um alimento natural. O suco de laranja numa caixinha não é um alimento natural. Então, sempre se vai priorizar essa variedade através dos alimentos naturais, porque eles são carregados de mais vitaminas, de mais minerais, e nós estaremos sempre atentos, né, à carência desses nutrientes. Muito bem, às vezes são necessários alguns suplementos, tá? Sejam eles para o desenvolvimento, para melhor conforto gástrico e intestinal, seriam os probióticos e prebióticos, às vezes reposição de alguma vitamina, ou reposição de algum mineral. Mas o importante é que essa conduta seja individualizada, tá? Porque cada paciente vai ter as suas características individuais, tanto as suas resistências, quanto as suas aceitações, quanto a sua capacidade de autonomia, tá? E nessas individualizações, já é comum escutarmos às vezes, tem que ser uma dieta sem glúten, tem que ser uma dieta sem caseína, é uma dieta cetogênica, dieta com carboidratos específicos. Não há estudos robustos que confirmem que dietas de exclusão sejam as mais indicadas, tá? Isso quando se fala como prática generalista. O que se precisa é individualizar. Pode haver, sim, uma dificuldade na digestão de proteínas? Sim. Então, teremos que ter atenção a produtos com glúten e a produtos derivados de leite, que tem a caseína, que é a proteína do leite. Pode haver situações em que tenhamos que verificar que tem carboidratos que também não têm aceitação? Sim, porque talvez seja uma dificuldade da produção de algumas enzimas específicas para alguns carboidratos. Tá? Mas, de novo, cada caso individual tem que ser verificado qual é a melhor conduta. Tá? Porque excluir um determinado alimento, uma determinada categoria, pode levar ao prejuízo de alguma carência, alguma deficiência de vitaminas e minerais. A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda dietas de exclusão, com exceção dos casos em que há o diagnóstico de alergia, de intolerância ou de alguma hipersensibilidade alimentar. O que mais em relação às questões alimentares? Tanto os cuidadores, falo de pais, falo de professores de escola, falo de quem está dando suporte, principalmente às crianças, mas não vamos esquecer que existem adolescentes no espectro do autista, existem adultos e existem idosos também com diagnóstico tardio. E as questões alimentares podem ser mais focadas
quanto as crianças, porque elas são dependentes de um cuidador para fornecimento da alimentação, mas elas estão presentes também em outras fases da vida. Tá? Então, vamos lá. Questões de baixa energia e de fraqueza. Às vezes, a recusa alimentar leva a longos períodos de jejum ou a ingerir uma quantidade muito pequena. Então, sim, vai ter um baixo consumo de energia e se tem, então, a fraqueza alimentar. Isso se tem a fraqueza muscular. Então, as crianças, às vezes, têm dificuldade de parar em pé. Quanto mais adultos, têm um cansaço maior de movimento de pernas, então acabam ficando mais sentados, mais em posições mais de repouso por conta dessa fraqueza. O apetite pode ser reduzido, e aqui de novo a gente pode ter carência de algumas vitaminas que vão cursar com o sintoma do apetite reduzido. As principais carências que se observa são em relação à vitamina D e vitaminas do complexo B, tá? Porque elas têm uma relação forte neurológica, tá? Os sintomas gastrointestinais, então a dificuldade digestiva, tá? O funcionamento, e aí a dificuldade também de absorção, porque a maior parte de absorção vai estar no trato intestinal. Alergias e intolerâncias são bem frequentes, tá? Por conta disso, por conta às vezes de um apetite reduzido, de uma baixa ingestão, a preferência são pelos açúcares, são pelos alimentos ultraprocessados, em detrimento de frutas e vegetais. Tá? Lembrando também que a diversidade de estímulos, muitas vezes há preferências pelos ultraprocessados, por exemplo, por um pacote de bolachas em detrimento de uma banana, é porque o pacote de bolacha, ele vai ter sempre o mesmo rótulo, a mesma cor, provavelmente a mesma consistência, o mesmo formato, e isso traz um conforto, tá? Para uma redução de estímulos e, portanto, mais conforto para essas pessoas. Em detrimento da banana, que, por exemplo, tem dias que ela está mais amarela, mais verde, tem manchinhas marrons, pode estar mais doce, consistência mais firme ou consistência mais amolecida. Então, isso também influencia. Tá? A neofobia, que é a resistência a alimentos novos, e aqui vem a criatividade e várias estratégias para que a gente possa vencer essas resistências, né? Às vezes a resistência é associada a uma cor, associada à cor amarela, associada à cor verde. Então, por isso, por exemplo, uma resistência associada à cor verde. Então, por isso, talvez a dificuldade de consumir alimentos na cor verde, por exemplo, aceitar o tempero verde, aceitar o alface. O que a gente pode fazer nessa situação? A gente pode, às vezes, usar estímulos diferenciados do ambiente em ir gradativamente expondo a pessoa a essa cor, para que ela se acostume a essa cor através de, por exemplo, almofadas no recinto, para que se vá devagarinho ofertando novas possibilidades de contato com esse alimento, até que chegue, por fim, a tocar, a sentir e, por fim, a consumir o alimento, tá? Vamos considerar também as questões de obesidade, tanto a questão de desnutrição, quanto a questão de obesidade. E aí vem por conta das preferências. Às vezes, pela preferência em fornecer um único alimento, e quem está, o cuidador em questão, né, o apoio parental em questão, oferece só aquele alimento da preferência, e aí acaba cursando com uma obesidade. Então, a gente pode acrescentar mais dificuldades, aquelas que já naturalmente são do quadro neurodivergente. Tá? O olhar atento do nutricionista às questões de absorção, digestão, distribuição de nutrientes, a barreira protetiva, principalmente falando aqui da barreira protetiva do intestino, né? A capacidade absortiva dessa pessoa, as reações imunológicas, porque todas essas funções, elas têm relação direta com o sistema nervoso central e, portanto, elas geram interações
na sintomatologia do TEA? Bom, alguns pontos mais fixos, assim, então. O que a gente pode fazer? Intervir e gerar estímulos que ajudem no desenvolvimento de uma forma prazerosa, tá? Havendo sempre motivação e seguindo o potencial de cada pessoa, seguindo também a preferência de cada pessoa, tá? Se quer também diminuir os comportamentos disruptivos, aqueles comportamentos alterados, para que não causem angústia, para que seja um movimento tranquilo em direção à aceitação desse alimento, né? Considerando que cada um tem a sua capacidade de aprender, tem as suas habilidades. E por isso é tão importante a ponte entre família e os profissionais, porque são os materiais que vão ser usados tanto em família quanto pelos profissionais, ou que vão ser fornecidos pelos profissionais, ou que vão ser devolvidos em informação da família para o profissional, que vão amparar o quadro de informações a respeito da evolução da aceitação alimentar. Tá? É muito importante essa integração. E por isso que eu falei que às vezes outros profissionais vão acontecendo no meio do caminho, porque vão sendo necessários para qualificar essa intervenção no atendimento. Tá? O nosso grande motivador é estimular o comportamento saudável, sempre, para que haja prevenção de qualquer carência e, havendo a carência, acompanhando através de exames, a gente possa pontualmente agir sobre, tá? Mas que isso aconteça de uma maneira gentil, tá? E participativa. Para a formação de um repertório alimentar, todos nós temos um repertório alimentar. Temos um repertório alimentar de memórias afetivas. E é isso que vai se ampliar, né? Para que a autonomia aconteça, né? E a relação com o alimento e o ato de se alimentar seja prazeroso. Top 10, então. 10 dicas para familiares, para adultos, para adolescentes, para crianças, que vamos nos relacionar e vamos estar ligados com a alimentação, tá? Primeiro passo, gente, é manter a calma, tá? Vamos tolerar o tempo de aceitação e a manifestação das pessoas neurodivergentes. O objetivo aqui não é comer, não é forçar o ato de comer, é sim que seja possível aquele alimento estar presente, estar próximo. Ele tolera o alimento. Dali ao passo de ingerir o alimento, é só o tempo de aceitação. Tá? A recusa, ela não é uma birra, ela não é uma frescura, ela é uma condição. Então, há o respeito a isso. Há um não gostar. O grau de não gostar é que muda de pessoa para pessoa. Entre ser neurodivergente ou não neurodivergente, o que muda é o que nós gostamos ou não gostamos, ou a intensidade disso. Tá? Então, nós temos que ter um olhar de acolhimento a essas situações. E isso nunca enganando ou punindo. É necessário que a pessoa saiba o que vai comer, que ela seja avisada do que vai ser oferecido, inclusive sequencialmente. Primeiro vamos começar com isso, depois vai ter tal coisa, e no final tal coisa vai acontecer. Quando se tem a ciência de tudo o que vai acontecer, lidar com
a resistência fica mais fácil. E há muito material didático para isso. Há as mesas de alimentação em que se podem colocar os cards, imagens da sequência da alimentação dos alimentos que vão ser apresentados. E podem ser assim, eles podem ser manipulados ao toque para que possa ser sinalizado com que autonomia, qual eu quero, o qual está sendo oferecido agora. Então, para ver interação com o momento da alimentação, tá? O cuidado com as barganhas, tá? Porque a barganha, quando ela fica constante, ela perde o seu efeito, tá? Não é que a barganha não seja também uma estratégia para uma mudança de comportamento, mas ela tem o seu momento para ser usado, senão ela se esgota como alternativa, tá? A barganha é como aquela troca, tá? Tal coisa será possível. Um alimento, por exemplo, que é muito aceito, ele só vai ser oferecido ao final da refeição, tá? Quando o outro alimento já tiver sido ingerido. Isso é uma barganha, mas tem que se ter cuidado para que isso não vire uma moeda vazia, senão ele perde o sentido e ele perde a sua eficácia como estratégia de mudança de comportamento. Ela não é a única estratégia de mudança, tá? Isso também aqui na barganha, porque normalmente a barganha é feita com alimentos mais doces. E os alimentos de preferência, eles também normalmente são os industrializados. Aqueles que contêm mais conservantes e mais corantes. E há estudos já robustos com os corantes com associação de hiperatividade. Tá? Então, há um cuidado também de qual vai ser o objeto de barganha. Tá? Manter a rotina é importante, tá? Não substituir refeições por lanches. As rotinas, os neurodivergentes funcionam muito bem com as rotinas, elas ficam no domínio da compreensão. Então, se existe uma rotina de café da manhã, uma rotina de almoço, uma rotina de jantar, uma rotina de lanche, procure não substituir essas refeições, tá? Mantendo a rotina, se também traz mais tranquilidade ao momento de comer, tá? Pode-se usar semelhantes, tá? Quando se quer introduzir um novo alimento, tá? Ou um alimento de maior resistência, que ele seja oferecido junto àquele que já há aceitação, tá? Então fica mais confortável o contato com aquele alimento, talvez estando junto com algo que já é aceito, né, seja mais fácil de associar uma outra aceitação. E o cuidado é de nunca oferecer muitas coisas novas ao mesmo tempo, em pequenas quantidades, tá, e gradativamente. Tá? Quando eu falo de oferecer novos alimentos, não significa necessariamente comer o novo alimento, né? Só estar próximo, aceitar estar próximo, aceitar tocar, aceitar ver esse alimento, aceitar o cheiro desse alimento, são etapas de aceitação, tá? Até que por fim ele possa experimentar e seja uma experiência agradável. Talvez experimentando haja recusa. Ok, esse alimento ele pode novamente ser introduzido numa outra situação, talvez numa outra modalidade. Lembra aquela gravura da cenoura? Se oferece numa outra apresentação e se começa tudo de novo. Por isso que dentro dessas 10 dicas, manter a calma pode ser muito simples, mas também é muito difícil. Tá? Nós temos que, assim, o tempo, o respeito ao tempo da aceitação. Tá? Sempre procurando evitar a quantidade exagerada, porque isso também gera um desconforto, tá? Gera uma noção de incapacidade. Então, se oferece uma pequena quantidade e isso se torna assim, muito bem, foi consumido, aquilo saiu do prato, né? Então, assim, houve uma quantidade, ela foi plenamente consumida e ok. Se ela não for plenamente consumida, ok também, não se força a refeição, tá? Mas, assim, visualmente, uma quantidade menor, ela é melhor tolerada, tá?
o que ajuda? Vamos observar coisas que ajudam a tolerar o alimento. Muitas vezes um diário alimentar é muito útil, tanto para o cuidador, para os pais, por exemplo, quanto para o profissional, porque o profissional ele não está o tempo inteiro com a criança ou com o adolescente ou em conversa com esse adulto. E manter um diário de registro é muito importante. O que se registra nisso? Se registra o momento em que se dá alimentação, que alimento foi oferecido, qual é a marca desse alimento, em que quantidade foi oferecida, em que apresentação foi oferecida, né? E que reação aconteceu. Tá? Numa segunda situação, novamente se faz o mesmo registro, talvez se varie a marca, porque talvez variando a marca, haja uma aceitação diferente, uma percepção diferenciada. Então, esses instrumentos de informação, eles ajudam a que a gente possa pensar numa forma que seja possível tolerar o alimento. Lembre quando eu falei das almofadas? Então, assim, o objetivo é introduzir maçã. Se pode colocar figuras de maçã, brinquedos com o formato de maçã, almofadas com a cor da maçã, alguma roupa, talvez, com a cor da maçã, para que só depois, então, primeiro a cor, depois uma gravura, um objeto, um brinquedo, para começar a aparecer o alimento, né? Então, assim, são um processo gradativo, mas a intenção é essa. São as várias estratégias para que seja possível tolerar o alimento, tá? Se coloque no lugar da pessoa. Tá? É difícil. É difícil em várias situações a gente se colocar no lugar da pessoa, porque as nossas sensações são diferentes da sensação de outra pessoa. Eu vou dar um exemplo disso. Imagine que ao comer uma garfada de um determinado alimento, uma garfada de arroz, vocês imaginem que vocês estão, imaginem uma bola, um tufo de cabelos no lugar dessa garfada de arroz. E imaginem isso dentro da boca de vocês, junto ao mastigar o arroz. Provavelmente há um sentimento de repulsa. E quanto mais se imagine, quanto mais intenso for essa imersão na imaginação, vai ficar a recusa a consumir o resto do arroz, ou sequer, talvez, numa outra oportunidade, nós vamos consumir ou vamos optar por escolher o arroz, porque vamos ter essa memória e essa lembrança. Então, imaginem que essa é a sensação que pode estar acontecendo com o neurodivergente. Aquele alimento, aquela textura, aquela apresentação, aquele formato, remete a ele uma sensação que é extremamente desconfortável. Então, assim, se coloque no lugar. Tá? Não é um julgamento, não é uma forçar a que aquela sensação não seja real. Ela é real, certo? E é por isso que a gente fala que é tão importante validar sentimentos e emoções. A criança, o adolescente, o adulto, ele não precisa gostar de tudo, tá? De tudo que existe, não precisa tudo ser aceito. É possível ser saudável respeitando o limite dela, tá? Tanto da criança, quanto do adolescente, quanto do adulto. Há alternativas. Sempre há uma alternativa, ok? Pois bem, na prática, tá? Na prática, vamos pensando em quem é o cuidador. Aqui eu vou falar um pouco mais para o público das crianças, tá? Porque elas dependem de um cuidador, tá? Mas eu também, na medida do possível, vou dar a dica, o toque, quando a gente tem adolescentes ou quando a gente tem adultos neurodivergentes, tá? Vamos pensar, qual a refeição que essa pessoa come melhor? Esta refeição, ela é muito importante, porque a ela, e talvez nela, façamos a introdução de novos alimentos, tá? Nós vamos sempre pensar
o momento em que é mais tranquilo e a maior felicidade no ato de se alimentar, e não naquele que há a maior restrição, que há a maior recusa, que há a maior seletividade, tá? Associado a essa refeição em que a pessoa come melhor, vamos fazer a lista. Vamos lembrar, vamos colocar vamos ver nessa refeição tudo o que tem. Vamos lembrar de tudo o que tem. O que ela come, que refeição que é, tá? Qual, de novo, a marca do produto que tá ali, qual é a cor, tá? Qual é o momento, né? Se é um momento antes da escola, depois da escola, ou antes de ver um filme, ou porque ela viu um filme, ou porque ela, depois de acordar, ou, sabe? Qual é o momento e que quantidade ela tolerou, tá? Claro, outras informações podem surgir aqui, tá? Mas, assim, qual é a reação que ela teve? Tá? Qual é o conforto, né? Se houve constipação, se houve diarreia, se houve algum coceira na pele, se houve náusea. Então, assim, esses registros, essa lista, vai nos ajudar a observar que outros alimentos se enquadram nessa semelhança de informações para que a gente possa oferecer também e ir ampliando o repertório. Lembrem sempre, o que o nutricionista preza é aumentar o repertório alimentar. Então, associando aquilo que já é agradável, já assim, se tinha um alimento agradável, se nós conseguirmos associar um outro a este, já são 2 alimentos agradáveis. Já temos 2 opções, né, para exercer a criatividade. Aos poucos, talvez tenha um terceiro alimento agradável. Então, a gente se baseia naquilo que são as conquistas, não aquilo que é o restrito, tá? Quando a gente fala aqui assim, ó, não é substituir coisas, não pule refeições. Lembrando, rotina é importante. O que se quer é ampliar o cardápio, tá? Não é pular refeições, não é trocar um almoço por um lanche, tá? E vamos assim, ó, a primeira etapa é a etapa de ver, tá? A primeira habilidade sensorial a vencer a resistência é ver, é aquilo que é visível. Então, vamos deixar próximo aquele alimento. Muitas vezes nem citando, nem fazendo menção de que aquilo está ali. Tá? Muitas vezes é quem está próximo que consome aquele alimento e ela vê a pessoa consumir aquele alimento, tá? Então, não é preciso consumir. A primeira etapa é preciso ver. Nós vamos condicionar uma aproximação, tá, ao alimento. E aí, o grau de aproximação e de interação, ele vai aumentando, tá? E aí a gente pensa assim, bom, mas o que eu não pensei ainda? Né? Como é que eu posso ampliar a variedade, tá? O que eu posso apresentar agora de uma forma diferente, tá? E sempre em quantidades pequenas. Mas assim, o que eu não pensei ainda, é por isso que é tão importante o trabalho multidisciplinar, tá? Porque é buscar apoio em outros profissionais a partir de informações individualizadas para ter ideias do que pode ser feito agora. Tá? Mas sempre é assim, ó, o que eu ainda não fiz, o que eu ainda posso tentar. Tá? E aí, eu encerro dizendo para vocês, assim, que é muito gratificante, tá? O atendimento nutricional a pessoas neurodivergentes, tá? Particularmente, eu só trabalho com adultos, tá? Mas eu também já trabalho com assessoria a pais no sentido de organizar material didático e de estratégias de alimentação, certo? Mas, assim, é um trabalho muito gratificante, muito gratificante. E eu agradeço a oportunidade aqui de compartilhar essas experiências que eu já tive e o que eu já construí no atendimento a pessoas neurodivergentes, certo? Eu espero ter contribuído com alguma informação relevante, fico à disposição para qualquer informação
E o meu contato também está aqui, então qualquer pergunta que surja posteriormente, por favor, sintam-se à vontade para fazer. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo de vocês junto comigo aqui para compartilhar informações e conhecimentos. Muito obrigada.